Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17/1/2021, 17 horas e 39 minutos, horário de Brasília, na verdade horário local, 18h39 horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem. Tivemos aí agora há pouco a aprovação por parte da Anvisa do uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, né? E esperamos aí que comece o fim desse quadro tão horrível que vem acontecendo no Brasil. Independente da vacina, eficácia e etc., o que importa no momento é realmente a gente ter um plano de vacinação e começar, né? Então vamos que vamos, na torcida aí para que a população brasileira seja vacinada o mais rápido possível e possamos olhar rumo à luz no fim do túnel desse pesadelo que foi e está sendo esse Covid, né? Porque ele ainda existe, ainda está aí, ainda é real. Então vamos lá, pessoal, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado de imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nenhum estudo aqui vincula a recomendação de indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Maravilha, então vamos lá. Pessoal, começando pelo EWZ. O EWZ na semana não consegue passar da média móvel de 200 períodos, no gráfico diário tenta romper a congestão, mas não consegue, um falso rompimento, e agora mira a extremidade oposta aqui no 35,97. Bastante atenção nesse movimento, né? Porque o mercado ele rompe abaixo, não consegue, vai testar acima, rompe e não consegue. Então, se ele perde essa base agora aqui, o negócio começa a dar um ar de topo duplo. Então, muita atenção no movimento essa semana aí no EWZ. Lembre-se sempre da máxima do tal do boato e fato, né? Nós viemos subindo aí numa escalada impressionante no mundo todo sobre vacinas, sobre estímulos, sobre a vitória do Biden e tudo mais. Então, essa semana a gente tem aí um vértice de encontro, uma convergência aí de vários fatores, né? Nós temos lá o Biden assumindo nos Estados Unidos, né, começando de fato o seu mandato. Temos aí o início da vacinação em muitos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, espero que assim seja. Então nós temos aí alguns eventos para ficar bem de olho, então bastante atenção nesse drive aí ao redor dessa semana, tá bom? Maravilha. O S&P, pessoal, nós temos o S&P no gráfico semanal, nós temos aqui um sinal de topo, numa região de alvo no gráfico diário, que foi o 38,20. O mercado veio na média móvel de 20 períodos, né? Se romper acima, deixa um PC de compra no gráfico diário e continua olhando para cima, sem medo de ser feliz, com alvo lá no 38,77. Porém, se ele perde aqui essa região e faz um pivô de baixa, algo do gênero, aí o negócio já começa a complicar, tá? Dow Jones, exatamente a mesma coisa. Parou no alvo de FIBO, veio na média móvel de 200, topo anterior, se romper para cima, PC de compra. Nasdaq é a mesma coisa, só que aqui não chegou a tocar na média móvel de 20 períodos, chegou a romper o topo anterior, o fundo anterior e subiu logo na sequência, deixando aí todo um arzinho aqui de que está fazendo um falso rompimento desse fundo anterior. E muita atenção que caso confirme o rompimento desse cara aqui, aí sim dá um topinho duplo aqui, talvez uma simetria em M, né, que daí poderia trazer o mercado rapidamente aqui nos 12.640, beleza? Nós temos o VIX em alta de 4,69 na semana, e no diário, na verdade na semana, o VIX sobe quanto? 12,89. No diário, que sobe 4,69. De novo, ele se segura aqui nessa LTA, né, que já vem sendo uma baliza durante muito tempo aí, e agora seria completamente normal um novo teste aqui da média móvel de 200 períodos, que é o que aconteceu nas últimas 3 vezes aí quando o mercado teve um estresse maior, tá? O DXY na sexta-feira 0,59 de alta, fecha na máxima no dia, fecha na máxima na semana. E no dia nós temos um pivô aqui que foi acionado. Tá aqui, ó, fundo, topo, fundo, acionou. Então para cima o DXY olha para o 91.667, que é justamente o fundo anterior, né, aqui no gráfico de semanal. Então temos aí uma convergência de alvos bastante interessante. Uma valorização do dólar é algo para ficar de olho aí no âmbito internacional. Índice emergente deixa um bebê abandonado aqui no gráfico diário e na semana deixa aqui uma ave migratória, né? Nós temos aqui um sinalzinho. Então muita atenção no índice emergente essa semana, principalmente com essa apreciação do dólar, tá bom? No gráfico diário aqui nós temos um sinal de topo bastante interessante.
O petróleo na sexta-feira caindo 2,91, no gráfico semanal está num alvo de fibra 54,160 e deixa um sinal de topo aqui, beleza? Deixa um sinal de topo. No gráfico diário vira a média de 9 para baixo, caso perca a mínima agora no início do pregão na madrugada, já mira aqui na média de 20 e no topo anterior na região aqui dos 52,50, 52,40, tá bom? O ouro caindo 1,16, não consegue se segurar aqui nessa região de retração de fibra em média móvel de 200 períodos. Então, se perde esse fundo anterior aqui, ele começa a olhar para cá para baixo, porém, eu acredito que ele vai se segurar nesse gráfico semanal aqui, fazendo essa movimentação, fundo, topo, fundo, para depois tentar um novo topo, tá? Legal. Falando do Bitcoin aí, nesse momento subindo 1,72, o Bitcoin ele entrou em um movimento de congestão aqui depois de bater alvo de fibra. E nós temos aqui o Bitcoin agora fazendo o que, pessoal? Topo descendente e fundo ascendente. Qual que é essa configuração aqui? Indefinição, tá? Indefinição, ancorado aqui pela média móvel de 20 períodos no gráfico diário. Então, uma hora, daqui a pouquinho isso daí vai decidir para onde vai. Rompendo acima, fazendo uma cara de mastro bandeira de alta, ou rompendo abaixo, dando realmente um sinal de reversão. Beleza? Legal. Falando aqui do nosso mercado, pessoal, vamos lá. Ibovespa. Ibovespa na semana... Deixa eu ajustar aqui as informações. Vamos lá. Propriedades, semana acima. Tá aqui. Na semana o nosso Ibovespa cai 3,78. No gráfico semanal a gente tem um candle importante. Foi fora da banda semana passada. Essa semana fecha dentro da banda. OBV para baixo, FR para baixo. Então nós temos aqui um sinal de topo. Nós temos um sinal de topo, topo anterior, topo histórico anterior, ali na casa dos 120 mil. Então, se o mercado ele rompe essa semana abaixo, ele perde essa média de 20 aqui no gráfico diário, ele aciona esse padrão de topo aqui no gráfico de semana. Primeiro alvo, 116, de cara, média móvel de 9 no gráfico semanal, beleza? E fundo anterior aqui no gráfico diário, ok? Então, essa seria aí a visão do Ibov. No BOVA 11 é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa, miraria na média de 9 no gráfico semanal, no gráfico diário, fundos anteriores. Falando aí do IFNC, pessoal, caindo essa semana 4%, ficou faltando um pedaço aqui para bater no alvo nos 13.050, isso aqui por enquanto pode ser só um pullback, tá? Mas é um candle feio, né? Ele no mínimo engolfa em corpo 3 semanas aqui de negócios, então chama atenção. E no gráfico diário aqui nós já perdemos a média de 20 períodos. Falta confirmar essa perda. Caso confirme, perdendo o fundo de sexta-feira. Perdendo isso daqui, ele já mira no fundo anterior aqui do dia... Qual foi esse dia? 5/1, ok? Que aí seria esse fundo anterior aqui, tá? O dólar futuro essa semana em queda de 2,36. Estaria o dólar fazendo um topo, fundo, topo para acionar pivô? Bem possível. Veja aqui no gráfico diário que configuração bacana. Fundo, topo, fundo. Segurou na média móvel de 200 períodos. Se agora ele olha para cima aqui, na verdade ele acionou o PC de compra, né? Na sexta-feira, porque ele bateu na média móvel de 20 períodos e rompeu no dia seguinte a máxima do dia anterior. Então nós temos aqui um PC de compra acionado, que tem alvo justamente no topo anterior, 5.520, 5.834, caso passe dos 5.520, beleza? Então bastante atenção nessa movimentação do dólar. E o índice caindo 4% na semana também deixa um sinal de topo. No gráfico diário aqui nós temos uma LTA muito bem desenhada aqui, que é a média móvel de 20 períodos. Lá no Ibovespa a gente também tem a mesma coisa. O ponto que divide o joio do trigo aqui é justamente isso. Perdendo essa média de 20 aqui, aciona esse 9,1 de venda, que é um sinal mais interessante aqui nessa região, perde junto essa LTA. Caso perca essa LTA, aí o mercado tem um espaço para descer rápido, ali até os 116 mil, 114 mil, seria completamente plausível, beleza? Falando da taxa de juros, pessoal, subindo 7,59 essa semana, taxa de juros realmente aciona esse engolfo que a gente comentou semana passada e está chegando no alvo, 512, tá? 512. E aí o ponto que realmente é aqui onde o negócio fica feio e bem feio mesmo, é nos 5.280. Por quê? Porque é o topo anterior. Passando daqui ele faz um pivô no gráfico semanal. Aí o negócio começa a ficar bem esquisito, tá? Lembrem da máxima. TI para cima, bolsa para baixo, dólar para cima. Beleza?
Falando das commodities, pessoal, boi gordo na semana subindo aí 2,60 e poucos. Tá mirando no alvo 2,99, pessoal. Simetria em V aqui, a menos que se mostre o contrário. O milho subindo 2,99, bateu no alvo de FIBO, né? 87,88. A gente acompanhou essa operação inteira desde aqui de baixo, então é realmente muito bonito. E tá no topo anterior, né? Tá no topo anterior, então é uma região de resistência muito forte. Não duvidaria fazer aqui um topo duplo no gráfico semanal, isso seria muito relevante. Então, olho no lance nessa região, tá? E o ouro subindo na semana, na verdade caindo 4%, movimentação forte, parou ali no 61,8 na região dos 308. Se for para segurar, é por aqui, tá? Falando das blue chips agora, pessoal, Ambev em queda de 3,51 na semana, bateu nessa LTB que vem desde lá de 2018, lá de abril de 2018 e sentiu no gráfico semanal, tá? Sentiu, bateu no alvo de FIBO também ali dos 16,77 e sentiu. Agora o ponto que divide aqui é justamente a média móvel de 20 períodos. Tá com uma cara aqui de topinho arredondado com alvo justamente nos 15,23, que é o fundo anterior. Então, por enquanto, o ativo olha para baixo aqui no gráfico diário, porém, não passa de uma correção ainda. Até que se prove o contrário, não passa de uma correção. Médias para cima, tudo bonitinho, tá? No gráfico semanal, claro, está numa região de resistência, é uma região que remete assim, um ponto de topo, só que deixemos o mercado falar. B3SA caindo 4,58 na semana, testa o topo anterior e vem testar a parede baixa desse canal de alta. Muita atenção que fechou abaixo da média de 20 períodos, isso não acontecia, fechamento abaixo da média de 20 períodos desde aqui, ó, desde essa barra forte que deu aqui lá em final de outubro, começo de novembro de 2020. Então muita atenção que caso perca esse canal de alta aqui, o mercado ele pode dar uma corrigida mais forte. Banco do Brasil caindo 8,77 na semana, vira a média para baixo, se perder a mínima aqui 9,1 de venda e no gráfico diário acionou um espelhamento aqui, tá? Acionou um espelhamento, tem como alvo aqui nos 34,31, média móvel também é um ponto importante aqui na região dos 35, então 35 ponto de alvo, depois lá nos 34,31, tá? Bradesco caindo 3,12 na semana. Uma correção ainda na semana e no gráfico diário embolou, deu setup de compra, deu setup de venda, não desenvolveu ninguém. Intermédica subindo 4,49, né? Bateu no alvo de FIBO e veio abaixo. Pegamos uma venda bonita aí no gráfico de 60 minutos do ativo, olha lá. Acionou, veio no alvo, check 9178, então foi realmente muito bonito essa venda aqui de Intermédica. E fez uma correção normal aqui no gráfico, na média 9 de 9 períodos, caso rompa essa máxima aqui faz um 9,3 de compra. No gráfico semanal o ativo está continuando olhando para cima ali, a menos que realmente desenvolva uma correção aqui desse padrão aqui que é uma estrela cadente, tá? Itaúsa em 4,29 de queda, uma correção ainda no semanal, no gráfico diário está mirando aqui o fundo anterior agora, tá? Está mirando o fundo anterior. Itaú 4,45 de queda, exatamente a mesma coisa, está mirando o fundo anterior. JBS 0,08 durante a semana, estabilidade. O ativo fez uma correção no gráfico diário, o ativo está bem truncado, tem alvo nos 26, nos 27 reais. Está com dificuldade para desenvolver, tem muita resistência aqui no gráfico semanal, então é importante o ativo começar a trabalhar acima de 25,09, que foi realmente quem parou o ativo essa semana, justamente a resistência do topo anterior, tá bom? Lojas Renner em queda de 0,05, estabilidade na semana, já vem de uma queda muito forte, né? Não conseguiu acionar aquele martelo da semana anterior. No gráfico diário aqui nós tivemos um pivô, ó, fundo, topo, fundo, mas não conseguiu confirmar ainda esse pivô. O que seria uma confirmação aqui, pessoal? O rompimento do topo anterior, tá? Rompimento do topo anterior aqui, que aí confirmaria esse pivô com alvo nos 45,77. Magazine Luiza em alta de 0,55 na semana. O Magazine está complicado aqui no gráfico diário, porque é o seguinte, no gráfico semanal, aliás, se perde esse fundo anterior aqui, deixa eu ajustar ele certinho, tá aqui, ó. Se perde esse fundo anterior de 22,58, faz pivô de baixa no gráfico semanal. E isso seria algo muito relevante. Então, muita atenção nesse 22,58 essa semana, tá? Muita atenção. Ele é realmente um ponto crucial para o ativo. Petrobras caindo 9,69 essa semana. Alvo é alvo, né? Bateu no alvo, sentiu, porrada para baixo. Pegamos uma venda espetacular no ativo aí no gráfico de 60 minutos.
Acionou o pivô, ó, topo, fundo, topo, congestionou, porrada, veio no alvo, 22,07. E agora para baixo tem alvo justamente no fundo anterior aqui no gráfico diário, na região dos 26,50. Então, lindo movimento de Petrobras. Suzano, caindo 2,60, bateu no alvo de FIBO, sentiu. No gráfico diário deu a porrada, né? Veio para baixo, foi para cima, agora fica de olho aqui no fundo anterior, que se caso rompido, acionaria um pivô de baixa. E caso rompa o topo anterior, aí ele dá continuidade na alta. Então, enquanto não romper um dos extremos, entendo que não há nada para fazer. Vale 3, em queda de 8,28, pegamos uma venda espetacular nela. Temos um sinal de topo no gráfico semanal do ativo, temos um sinal de topo. Caso rompa essa mínima aqui, nós temos um acionamento de topo no semanal. E isso pode trazer o ativo aqui no gráfico semanal a uma correção aos níveis D. Vamos lá. Vou tirar esse cara aqui. Nós temos 87, 83, 76. Beleza? Legal. E no gráfico diário nós temos somente uma correção até a média de 20 por enquanto. Vamos ver se o mercado para por aqui ou se ele realmente vai demonstrar uma força maior para queda. Média de 20 agora é realmente o que divide o ponto crucial para o ativo. E VEG caindo 4% na semana. VEG está complicado porque ela rompe o topo anterior e devolve. Deixa um sinal aqui de topo no gráfico semanal, que é um Harami de venda. Então muita atenção aqui na VEG justamente no fundo anterior. Nesse cara aqui, cadê? Nesse fundinho aqui. Se ele perde essa região aqui, eu entendo que quem comprou recente vai acabar colocando no bolso. Então, olho no lance nesse fundo anterior, tá? Porque daí, do jeito que o mercado subiu forte, a pessoa pode entender que vai cair forte. Então, olho nisso, beleza? Legal. Então, vamos começar agora os pedidos da galera do Telegram. Pessoal, quero convidar vocês para participar do Telegram fechado, o grupo fechado. Nós passamos aí a semana inteira, né, de terça a sexta-feira, fazendo análise ali. Ó, agora fiz o acompanhamento aí para o pessoal das notícias sobre a Coronavac e tudo mais, sobre a Anvisa, mas durante a semana nós temos aí avaliação, pegamos excelentes trades, tanto na Gerdau, CSN, Usiminas, Vale. Essa semana foi muito bonito as vendas em siderúrgicas. E a gente vai fazendo aí todas as avaliações durante o pregão ao vivo. Você pode pedir análise no grupo aberto, eu vou fazer no grupo fechado. Além disso, tem também a planilha do grupo fechado, ó, a planilha de operações, onde eu vou... eu escolhi alguns setups, né? São 6 setups e eu vou acompanhando eles de forma fidedigna aqui e mostrando aonde está acontecendo, etc. E vou fazendo acompanhamento, inclusive de eficácia aqui, ó. Estamos aí com 60% de operações vencedoras, mas o retorno médio delas está de 6,22%, então estamos com um retorno muito bom. As perdedoras estamos aí com 39,75% e média de perda de 4,93%, então nós estamos aí com uma relação risco-retorno excelente. Isso daqui você tem acesso ao entrar no grupo fechado. E além disso, você também tem acesso ao nosso site, o nosso portal do aluno, onde você tem acesso às nossas aulas mensais. Inclusive, agora em janeiro teremos aulas sobre setup 9.1 e 9.4 para operações no gráfico, tá? Então, você tem acesso a esse material aqui gratuitamente se você entra no grupo fechado. Tem várias aulas aqui, Fibonacci, gerenciamento de risco, indicadores, opções, como montagem de carteira com opções, entre vários outros materiais. Então é realmente um portfólio completo que você tem acesso aqui no grupo fechado, tá bom? O valor R$ 89,80, uma pizza, e você pode ter aí acesso ao grupo. Faz lá um mês, se você não gostar, você sai. Simples assim. Tenho certeza que você vai curtir o trabalho que eu faço lá no grupo e procuro entregar sempre uma qualidade ímpar para a galera. Então, entra lá, dá uma testada. Se você gostar, você fica. Se você gostar, você não fica. Não tem fidelidade alguma. Forma de pagamento aí, cartão, boleto, Pix, depósito em conta, sem dor de cabeça, tá? Então, maravilha. Então, vamos lá para os pedidos da galera do Telegram. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Aqui, então vamos lá. Começando ali pelos pedidos do Fernando. Hydrogazil, não, Rumo. Opa, coloquei ela aqui sem querer. Aqui, então vamos lá.
Rail 3, na semana subindo forte, né? Subindo 6,05, pancadão. No gráfico diário, o ativo rompe a média móvel de 80 períodos e rompe o topo anterior. Então nós temos aqui todo um sinal de que o mercado vai continuar o movimento ascendente. Nós teremos alvos aqui nos 21,70, né, que é justamente a parede alta desse canal de alta. Lame 4, lojas americanas, no gráfico semanal de lado, na região de suporte. No gráfico diário, nós viramos a média para cima aqui. Nós temos um sinal bastante interessante, mas precisa realmente começar a trabalhar acima da média móvel de 20 períodos aqui no gráfico diário, beleza? Precisa começar a trabalhar acima dessa média de 20 no gráfico diário. De toda forma, o ativo, ao romper o topo anterior, ele começa a dar toda a cara que vai buscar os alvos de 24,34 era o primeiro alvo, bateu. Para cima 24,76, para cima 25,19, que são as retrações de FIBO, beleza? Pedido do Maurício, Movida. Movida no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado. O ativo não conseguiu desenvolver para nenhum lado ainda. Realmente nada para fazer. Pedido do Nelson, a R3. A R3 segue firme e forte aí. Quem está no ativo, stop na mínima do dia anterior e vai levando. Na hora que stopar, estopou. Beleza? O ativo continua olhando para cima e não tem resistência. Azul 4, no gráfico semanal, ativo de lado. No gráfico diário, ativo também de lado. Média móvel de 20 períodos aqui servindo como um ponto de resistência agora no ativo. Para baixo, continua devendo ali os 34,50 como alvo. Banco do Brasil, já falamos. CSNA 3. No gráfico semanal, deixa um sinal de topo. Tá? No gráfico semanal nós temos um sinal de topo, quem sabe até um futuro teste aqui da CLTA, ó, tá? Nós temos um sinal de topo aqui, e o alvo desse sinal de topo seria justamente aqui, ó, 30,86, 28,79, 25,44, tá? O stop técnico aqui nessa situação no topo anterior, beleza? Lembrando que no gráfico diário pode muito bem bater na média de 20 e deixar um PC de compra por aqui, então olho no lance, espera o mercado desenvolver com mais sinais técnicos, ok? IVVB 11, no gráfico semanal, check no alvo, 223,94, sentiu por ali, FIBO, né, pessoal? Deixou um sinal de topo aqui, agora seria natural até um teste aqui do fundo anterior, quem sabe da própria LTA, que vem guiando desde aqui de baixo, tá? Então seria completamente normal agora um movimento de pullback no ativo. Local Web, foi que foi, bateu o alvo 2 de FIBO 105 com 57 e agora aquilo, stop é o que eu venho falando desde lá de baixo, stop na mínima do dia anterior e vai levando, alvo para cima 119,34. O IBR3 no gráfico semanal, teste de novo do 251 não conseguiu passar, no gráfico diário, idem, seria aqui uma couple handle, deu a xícara, deu a alça e se romper esse topo anterior aqui, poderia jogar o ativo direto a 302? É possível. Mas aí temos que esperar realmente o mercado agir, né? A couple handle seria isso daqui, né? Ó, nós temos a xícara. Vou colocar ela de verde aqui. Nós temos a xícara e temos a alça. Tá ali. Ok? Movimento de continuidade de alta. Então, se romper esse topo anterior aqui, ela projetaria o movimento prévio como objetivo, daria lá para os 3,02, 3,15. Beleza? Legal. PETS 3 foi, né? Bateu o alvo 2,21,04, aquela coisa. Stop na mínima do dia anterior e vai levando. Tá lá. Ó. Vai levando. Se romper, bem. Alvo para cima, 23,30. Petrobras, já falamos. Rente, Localiza. Localiza tomou uma paulada aí na sexta-feira, né? Que o CAD parece que vetou a fusão dela com a Unidas, coisa e tal. Curioso como essas coisas acontecem em alvo de FIBO, né? Curioso. Bom, de toda forma, o mercado deu a paulada, veio bater na média de 20. Se romper para cima aqui, nós temos um PC de compra no ativo. Tá? PC de compra no ativo aí. Legal. Ser educacional. No gráfico semanal, tem que vencer essa LTB mais o topo anterior, por enquanto ainda nada. No gráfico diário, média móvel de 200 períodos servindo como ponto de resistência, tem que vencer aí. VEG, já falamos. Pedido do Rafael, Neo Energia. Neo 3, no gráfico semanal, bateu o alvo, que era o topo anterior,
mais a FIBO, né, no 19,10, 19,20 aqui, tradeaço também. E no gráfico semanal aqui nós temos a seguinte situação, pessoal. Se o mercado ele confirma o rompimento desse topo anterior aqui, ó, porque você concorda comigo que nós tivemos aqui um teste de fundo, né, e agora nós tivemos um teste de topo. Caso o mercado ele confirme o rompimento desse cara aqui essa próxima semana, nós teremos aqui um fundão duplo, que qual que seria o alvo? Lá no topo anterior, nos 22,45, beleza? Maravilha. BRML3, no gráfico semanal, está numa região de suporte, nada para fazer. No gráfico diário, idem. Inclusive acionou aqui um 9,3 de venda no gráfico diário o ativo, tá? Marisa, no gráfico semanal, bateu no alvo de FIBO, teste de fundo anterior. Vamos ver se o ativo consegue demonstrar fundo por aí, mas por enquanto ainda não o fez. Nada para fazer, tá? Lojas Renner já falamos. M Dias Branco, pancadão para baixo, está mirando o fundo anterior, beleza? Pedido do Marcos, STBP Brasil, Santos Brasil, no gráfico semanal, bateu o alvo 3 e agora remete aqui o topo anterior como alvo, tá? Nos 6,25. Aquela coisa, vai levando o stop na mínima do dia, na hora que estopar, estopou e tá tudo certo. GPCP3, no gráfico semanal, bateu no alvo, né, 26,67. No gráfico diário também bateu, inclusive da alternada aqui da correção anterior, já dá para tirar isso daqui. E é o seguinte, para mim isso daqui deu uma saída técnica. Por quê? Tenta uma, tenta duas, tenta três, romper essa região, não consegue. Aí na sexta-feira, quando ele faz um topo e fundo descendente, entendo que aqui é um ponto de stop bacana, ou se você é mais conservador, aqui o 25,11. Se perder isso daqui, eu não entendo para que continuar no ativo. Sabesp, comecei a montar a posição no ativo, está numa região de suporte no gráfico semanal, está no topo anterior. No gráfico diário deixou uma sinalização de fundo aqui, ainda não temos média virada para cima nem nada do tipo. Vamos ver se o ativo consegue dar um sinal essa semana aí. E é aquilo, pessoal, se perder esse fundo anterior aqui, aciona 9,3 de venda, tá? Então temos aí uma situação bem binária no ativo, é o famoso ou vai ou racha, tá? Pedido do Edmar, positivo. Positivo no gráfico semanal, bateu na média móvel de 80 períodos, está num canalzinho de baixa. No gráfico diário deu o pullback nas médias de 209 e agora está olhando para baixo de novo, tá? Itaú já falamos, Sapre 11, Sanepar. Sanepar está numa região de suporte, mesmo caso ali de Sabesp. Eu acredito que saneamento no geral vai acordar, tá? Acredito que depois dessas pauladas recentes os ativos vão dar uma acordada. Mas entre eu falar e acontecer são coisas diferentes. Então, aqui na Sanepar eu espero esse despertar ao romper 24,14, tá? IMC no gráfico semanal veio bater na média de 20 períodos como ponto de pullback. No gráfico diário está devendo o alvo ali dos 3,70. Veio fazer uma contração aqui na média móvel de 9 períodos. Para baixo, rompendo ali os fundos anteriores, aí tem continuidade nos 3,70 ou... Claro, se der um sinal de reversão, a gente fica de olho aí, tá? Pedido do Felipe, Via Varejo. Via Varejo no gráfico semanal perde o fundo anterior, perde a região de suporte. No gráfico semanal a gente está de olho agora aonde, pessoal? O fundo anterior, né? Fundo anterior aqui na região dos 13,96, R$14. E para baixo, R$13, bola, é o número de olho, tá? Cogna no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado. Nada para fazer. Cielo, no gráfico semanal, bate na LTB, sentiu. No gráfico diário, mesma coisa. No gráfico diário, inclusive, está começando a dar cara que vem testar o fundo anterior de novo. CVCB3, no gráfico semanal, de lado, não conseguiu desenvolver nenhum setup. No gráfico diário, idem, não conseguiu romper topo anterior nem fundo anterior. IMC já falamos, Pose também, Show 3, Time for Fun. No gráfico semanal, acionou esse 9,3 de compra, já bateu no primeiro alvo aqui no 4,48. Para cima tem um 4,76, 5,09 que são os topos anteriores. Belíssimo trade. Ser educacional, Cogna já falamos. Embraer bateu no objetivo que era no topo anterior aqui no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui. Que era o topo anterior. Bateu lá, sentiu por ali, deu saída técnica e agora deixa um sinal de topo aqui no gráfico diário. Se perder esse fundo anterior aqui, que é o topo anterior, né? Se perder essa região, essa linha em vermelho aqui, aí o mercado ele pode e provavelmente vai olhar para baixo com um pouco mais de vontade, beleza? Inclusive a gente pode marcar essa LTA, aqui acho que ela é aplicável aqui, tá? Então um novo teste dessa LTA seria completamente normal,
Pedido do Felipe, Panvel, PNVL3. PNVL3 no gráfico semanal deu um sinal de reação muito importante, engolfo de alta, rompendo aqui o topo anterior no semanal, tem tudo para andar o ativo, tá? No gráfico diário deu esse pivô aqui, tem alvo no 23, 26, 24 reais, já está vindo para os alvos. PFRM3 Profarma no gráfico semanal bateu no alvo, 6,77. No gráfico diário acionou um 9,3 de compra aqui, um 9,2 aliás, e tem alvo para cima ainda. O ativo está com um movimento altista menos lógico que faça um sinal de reversão, que seria um pivô de baixa, algo do tipo. Lojas americanas já falamos, BTOW3. BTOW3 no gráfico semanal deixa sinal de fundo. E o ideal, maravilhoso, sensacional aqui em BTOW seria justamente o rompimento desse topo anterior, que aí faria um fundo duplo no gráfico diário, que teria como alvo lá no topo histórico do ativo. Tá? Então, olho no lance que BTOW pode dar um trade sensacional. A gente já pegou um trade aí na semana, esse cara aqui, ó, com alvo no 76,11, 78,30, 81,80, lindo trade, sensacional. Ó, deu 4%, 6%, 11%. Então foi lindo esse trade. E agora, olho no lance aqui se romper o topo anterior. Even 3, no gráfico semanal, veio bater no topo na LTB, que serve como suporte agora junto da média de 80, junto da banda de Bollinger baixa. No gráfico diário, nós temos aqui como rompeu aqui essa LTB, ó. Tá aqui, ó. Veja como rompe essa LTB, inclusive acionou 9,1 de compra. Nós temos aqui uma ideia de simetria em V, né? Nós temos alvo no topo anterior e mais em cima. Beleza? Legal. Pedido do Rômulo, HPE, pedido lá de fora. HPE, Howlett Package, famosa HP, né? HP no site, eu sou fã da HP, cara. Eu sou fã dela mesmo. Inclusive eu tenho aqui a minha 12C científica e a 50G, que é a gráfica, né? Então, os caras, engenheiro tem que ter HP, não tem jeito. E é o seguinte, a Ativa ele deu aqui um pivôzão no gráfico semanal, tem alvo para cima nos 3,89, já deu uma primeira saída aqui na resistência da média móvel de 80 períodos. E boa, no gráfico diário, entendo que o ponto crucial aqui é o topo anterior, tá? Caso o mercado ele venha trabalhar abaixo desse ponto, o mercado entende como um falso rompimento e aí ele poderia buscar aqui essa base dessa congestão aqui, ó, rapidamente, beleza? Então esses são os pontos aí importantes para o ativo, tá? Pedido do Thiago, Eneva, no gráfico semanal está indo, alvo 68,97, boa. No gráfico diário não deu saída técnica nem nada, tranquilo. Gerdau Metalúrgica, no gráfico semanal deu sinal de topo, mesmo esquema da CSN, tá, pessoal? No gráfico diário aqui bateu na média de 20 períodos, tá? Então se for para acionar um PC de compra vai ter que ser já na segunda-feira, porém no semanal mesmo nós temos aqui um sinalzão de topo e quem sabe até daqui a pouco vem tocar nessa LTA aqui, tá? Na verdade é ela que está segurando a pancadaria, tá? Então se perder aqui o negócio pode andar e pode andar rápido, então olho no lance nesse fundo anterior aqui, que é o fundo dessa semana, beleza? Legal. Vale, já falamos. Cirela no gráfico semanal vai testar o topo anterior e não conseguiu passar. No gráfico diário aqui, idem, né? Cara, no gráfico diário aqui está um pouquinho complicada a situação do ativo. Por quê? Porque ela tem essa LTB aqui, ó, e o mercado ele tenta ir acima e vem abaixo. Então agora ela está dando cara de que se ela perde essa LTAzinha mais curtinha aqui, ela vem buscar o fundo anterior. Então olho no lance do ativo. CSNA já falamos. Grupo Mateus. Grupo Mateus para cima tem alvo nos 9,11, que é justamente o topo anterior, né? Então o ativo ele continua tendo alvo para cima ali, mas está numa região de resistência, né? Que é o topo anterior. Então olho no lance. Quem pegou aqui embaixo já teve parcial, coisa e tal, e tranquilão. LJQQ 3, quero tá de lado no semanal e de lado no diário, nada para fazer. Eletrobras
No semanal, acionou 9.1 de venda, tem alvo nos 32,56, 30,94. Tá? No gráfico diário, fez só um pullback na cabeça do pivô. Sanepar já falamos. Cosan, pegamos um lindo trade no ativo, no rompimento de 78,79, com alvo nos 85,09, foi lá, check no alvo e agora uma contração até o topo de 78,79, completamente normal. IGTA, Iguatemi, no gráfico semanal nada para fazer, o ativo está numa região de suporte, mas está bem truncado. No gráfico diário, chegou a dar um trade aqui, mas veio no primeiro alvo e segurou forte por ali. Por enquanto, o ativo deixou 9.4 de venda no semanal, no gráfico diário, aliás, e está numa região de suporte, mas ele está bem truncado, né? Veja como ele está bem truncado mesmo. Não conseguiu sair de lugar nenhum no gráfico semanal. Also 3 deixou um sinal de alerta ali no gráfico semanal. O ativo ele já vem de uma queda mais forte, né? Então teríamos aqui uma configuração de fundo, topo, fundo. Olha onde foi o fundo aqui, ó, 25,44. Então quem é mais arrojado fica de olho aí no rompimento de 27,29, que aí poderia, que aí gera uma entrada técnica interessante. O stop justamente na mínima do candle e o alvo para cima, topo anterior, beleza? Legal. JPSA3, JPSA3, ativo no gráfico semanal, bateu na média de 20 períodos, porém continua com alvo ali no gráfico diário nos 23,30. Enju 3, Enjoei, bateu no alvo, 15,15. Eu colocaria no bolso o stop na mínima do candle anterior. CNTO 3, Centauro, no gráfico semanal, ativo continua olhando para baixo, abaixo das médias, no gráfico diário não demonstrou nenhum tipo de reversão. NTCO3, grupo Natura, no gráfico semanal nada, no gráfico diário também nada. O ativo está numa cunha aqui, com uma amplitude muito alta, né? Então operar isso daqui é um problemão. Lojas Renner, já falamos. Santander deixa um sinal interessante ali no gráfico no gráfico semanal. Veja que ele vem aqui numa região de topos anteriores, né? E ó, mesma coisa que fez aqui, está fazendo aqui. Então, olho no lance nisso daí. E no gráfico diário aqui, o ponto realmente crucial para o ativo é o fundo anterior, tá? É o fundo anterior. Caso perca essa região aqui, o negócio complica forte. Então, muita atenção aí nesses dois pontos, beleza? Banco do Brasil e Itaú, já falamos. E Duque Participações. No gráfico semanal, o ativo chegou a acionar o 9 ponto. O problema é que ele perdeu o fundo anterior antes, né? Mas de toda forma, tá valendo. Ele já tinha acionado, então não nada a ver. O ativo continua olhando para os 38,07, tá? No gráfico diário aqui, o problema é que realmente ele rompeu o topo anterior e falhou, então é importante que ele venha trabalhar acima de 34,69 já ali pela segunda-feira para poder começar a olhar para cima com mais vontade. Sula 11, no gráfico semanal, nada para fazer. No gráfico diário, o ativo realmente só se romper o topo anterior. Por enquanto está mirando o fundo anterior mesmo. Redditor, no gráfico semanal, nada para fazer, ativo recente. No gráfico diário, deu um tradeaço aqui embaixo, né? E está com um alvo aqui no topo anterior e lá no topo histórico do ativo. Beleza? O Loca América deu uma porrada, né? Também ali no gráfico diário. Foi bater na média de 20, bem parecido com a Localiza. E assim, para cima o ativo ele continua olhando no 32,36, né? Complicado aqui que saiu estopando muita gente, né? Por quê? Porque ele perde o fundo anterior técnico aqui, né? Que foi esse carinha aqui. Quem é mais conservador está com o stop aqui embaixo. Mas quem deixou aqui nesse fundinho anterior também não está errado. Acabou sendo estopado aí no ativo. Para cima o ativo continua olhando para o 32,36. Olho na máxima de sexta-feira. Caso rompa, aciona um PC de compra. Direcional, no gráfico semanal, bateu no alvo 2, 14,57, check. No gráfico diário deu sinal de topo por ali, uma correção agora seria completamente normal. Daniel, Bitcoin já falamos, DXY, WZ, dólar, DF, Indy, Lojas Renner, Sabesp, Sanepar, IMC, Cielo, já falamos, só falta IRB. IRB no gráfico semanal continua nesse canalzinho de alta, é ele que divide o negócio aqui no gráfico da IRBR, então os pontos cruciais são 7,56, 8,11, para o lado que romper, vai. Pedido do Newton, BID 4. BID 4 está indo como se não houvesse amanhã. No gráfico semanal você pode ir levando stop. No gráfico diário
chegou a romper o topo anterior, então eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle anterior aqui, ó, nos 41,05, perdeu, colocaria no bolso e vira que segue. CPLE 6, Copel, no gráfico semanal deu uma pancada para baixo, bateu no alvo de fibra no 64,87 e na média de 20 períodos no gráfico semanal. No gráfico diário bateu lá, deu uma recuperada boa, deu um fecha fora, fecha dentro aqui, mas não conseguiu desenvolver ainda. E nada, ainda não deu um sinal de fundo aqui no gráfico diário, tá? Não deu um sinal de fundo, mas olho nessa região aqui, tá? BBSE 3, BB Seguridade, no gráfico semanal tenta romper o topo anterior de novo, não consegue. No gráfico diário LTB fazendo um preço pesado no ativo, tá? Fazendo um preço pesado no ativo aí. Então, bastante atenção que do jeitinho que o ativo tá, ele começa a olhar para o fundo anterior, beleza? Vídeo da Paola, Banco do Brasil, já falamos. GGBR4. GGBR4, ativo deixa um sinalzão de topo aqui no gráfico semanal. Deixa eu dar uma apagada aqui nesses estudos. O ativo deixa um sinalzão de topo aqui no gráfico semanal. Se romper a mínima desse candle 25,71, olha para baixo nos 23,06, 21,48, beleza? Itaú já falamos, Via Varejo já falamos, BRFS3. BRFS3, no gráfico semanal vira média para baixo, o ativo está embolado, não vejo nada para fazer no semanal. Só que no diário a história já muda. O ativo ele perde ali uma região de suporte importante e ele já veio testar a outra aqui em 25,9. Se perder isso daqui, o alvo para baixo retinho é no topo anterior aqui no 19,08, beleza? Então, olho nisso daí, tá? Pessoal, espero que você tenha gostado, espero que possa ser útil esse vídeo para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, entra no grupo aberto, tá aqui o link na descrição do vídeo. Entra lá no grupo fechado também, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, amigos de bolsa aí, Telegram, WhatsApp da vida, Facebook e por aí vai, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, nos vemos amanhã no vídeo no final do dia e vamos que vamos, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!